A economia brasileira cresceu em ritmo acelerado no ano passado, 7,5%. Foi um dos maiores crescimentos da economia mundial. E se diz até que o Brasil é a 7ª economia do mundo. É um dado ainda meio controverso, meio polêmico. Bom, alguns setores já estariam assim no seu limite do crescimento, já teriam uns gargalos. Por exemplo, discute-se que o mercado imobiliário, a construção civil, não teria mais condição de crescer tanto, a não ser que os preços dos imóveis disparem. Bom, esse é o tema do nosso Conta Corrente Especial, para o qual convidamos o economista Paulo Levi, do IPEA, que se especializou em análise de conjuntura, e o presidente da ADEME do Rio de Janeiro, também empresário da PDG Health, é o nosso Rogério Schorr. Muito obrigado vocês terem aceitado o nosso convite, Paulo, Rogério. Eu queria discutir exatamente essa questão, se o Brasil de fato tem condições de continuar crescendo nesse ritmo, se alguns setores, um segmento importante do país agora, a construção civil, vai ter fôlego para seguir adiante, como é que a gente vai resolver essa equação? Obviamente que nesse ritmo não dá, principalmente porque o Brasil ainda tem taxas de investimento relativamente baixas. Com todo o crescimento do investimento no ano passado, que foi superior a 20%, você ainda assim terminou o ano com uma taxa de investimento de 18,5%. Que é uma taxa muito baixa se você quer crescer de forma sustentada 5% ao ano. As contas variam, mas todas elas dizem que para crescer 5% ao ano, você precisaria estar investindo aí alguma coisa como 24%, 25% do PIB. Tá certo? Chegamos ali no 19,5%. Estamos chegando no 19%, tá certo? Mas ainda com um caminho pela frente, principalmente porque a nossa taxa de poupança ela é muito baixa. Investimos 18,5% ano passado, poupamos 16,5%. 2% tivemos que usar de poupança externa, tá certo? Quando tivermos que passar para 24, 25, da onde virá essa poupança? Então, acho que essas são as grandes questões que nós temos que considerar quando pensar em termos de o que é preciso fazer para ter taxas de crescimento sustentadas no atual patamar. Bom, Rogério, eu vou discutir essa questão específica na área imobiliária, mas antes vocês vão ver uma reportagem que sintetiza um pouquinho esse tema que a gente está falando, no caso específico da construção civil. Vamos lá. O salário não sobe assim. Nenhuma aplicação chega perto. Poupança, bolsa, nada. Eu vi um apartamento há 2 semanas que era 280 mil e aí ligaram ontem me oferecendo o mesmo apartamento por 340 mil. 60 mil a mais. 60 mil a mais. Mercadoria valiosa é de ofuscar o ouro. Helena procura um imóvel há 3 meses e à medida que o tempo passa, vai separando mais dinheiro. A gente aumentou já o limite 3 vezes, né? A gente começou em 250 mil e já estamos em 350, né? Segundo o levantamento do Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o preço de casas e apartamentos usados na capital paulista subiu até 269% em 2010. E os imóveis novos também vão ficando mais caros, a começar pelo que as construtoras gastam com terrenos. Os preços eles estão subindo também das propriedades porque os terrenos estão muito caros. Aqui em São Paulo é dificílimo você encontrar uma área disponível à venda, não é? Por um valor não menor do que 5, 6 mil reais o metro quadrado. O brasileiro paga pela sua prosperidade. Mais emprego, mais renda, juros ainda menores do que alguns anos atrás. Tem muita gente interessada para pouco imóvel. O que impulsiona tanta procura são os financiamentos. E aí dá para entender por que falta imóvel e o preço sobe tanto. Usando o dinheiro das poupanças e do fundo de garantia, os bancos emprestaram no ano passado 83 bilhões de reais para a compra de imóveis. É 67% mais do que em 2009. 9 vezes mais do que foi emprestado em 2005. Significa financiamento para a compra de 1 milhão de imóveis. Os preços foram resultado de uma recuperação de uma década de 90 muito reprimida. Já em 2000, surgiu o crédito imobiliário com bancos fortes, com inflação domada e, mais do que tudo, as famílias com renda. Então, mais de 30 milhões de pessoas com renda e o crédito disponível. Isso permitiu que mais pessoas comprassem e certamente os preços se recuperaram. Para o Sindicato da Habitação, os preços agora devem se estabilizar. Já os corretores de imóveis acham que vão subir mais ainda. Ainda há espaço porque ainda existe muita procura por imóveis e ainda não temos
uma produção suficiente para atender. Olha, Rogério, assunto polêmico, mas tem a ver com o que a gente conversou aqui com o Paulo, ou seja, esse crescimento da economia, aumento de renda, disponibilidade de crédito, uma situação de taxa de juros que está longe do ideal, mas que já melhorou muito em relação ao passado, e aí desemboca num setor que estava com pouco investimento, que tinha pouco fôlego, de repente bombou, que é a construção civil. E aí, o que você acha? Esse quadro que a gente desenhou na matéria é nacional, é específico para São Paulo, por exemplo? No caso do Rio tem as Olimpíadas, tem a Copa do Mundo, tem a opção de eventos, enfim, e você até atua mais no mercado carioca, né? Olha, eu acho que a reportagem foi perfeita e ela abordou todos os motivos, né, que o mercado imobiliário teve essa explosão. Mas a própria entrevista da senhora, que ela ia 250, ela passou para 350, reflete realmente a realidade do mercado, né? Esse aumento de renda, esse aumento de poder aquisitivo. O maior inimigo do mercado imobiliário chama-se o desemprego, porque a maior dívida que a pessoa assume na vida dela é sempre a compra do apartamento. Então a sensação do desemprego gera uma insegurança muito grande. Então hoje, praticamente, eu acho que o Brasil vive uma situação de um pleno emprego, né? Então isso faz também com que as pessoas vão mais forte ao mercado imobiliário. Então acho que a gente está vivendo realmente um momento que os planetas foram todos alinhados, né, e beneficiou muito o mercado imobiliário. Não acho que há um certo exagero, somente nessa alta 260%, eu não conheço nenhum mercado que em um ano subiu 260%, acho que talvez esse timing que eles estão usando de um ano seja 5, 6 anos. Não acho que tem um espaço para subir também tão grande, acho realmente que a gente está num certo limite, mas de fato, né, a maioria das pessoas, eu diria que mais de 90% das pessoas que compram apartamentos, eles são comprador final, não são investidores. O que, vamos dizer assim, impede essa formação de bolha, né, que muita gente comenta, né? A bolha americana foi uma bolha que as pessoas com a prestação, com aluguel, pagavam a prestação. No Brasil não é assim. A maioria das pessoas é o comprador final. Então, eu não acho que tem espaço para cair. Eu não acho que, assim, que tem essa formação de bolha. E acho que, quer dizer, e um fato interessante é que a velocidade de venda dos lançamentos imobiliários são muito grandes. Ou seja, eu acho que a grande maioria dos lançamentos imobiliários, você vende mais de 60%, 70% em 6 meses. Então, quer dizer, existe comprador para aquilo. Existe, vamos dizer assim, renda para comprar esses apartamentos. Então, a gente está incluindo aí o Minha Casa Minha Vida, que é mais para faixa de renda até 10 salários mínimos? Sim, a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, eu acho que o brasileiro, o maior sonho do brasileiro, acho que é a compra da casa própria. Só que ele sonhava... O ser humano, porque é a caverna, né? O seu abrigo, é o lugar que você se protege, né? Ele sonhava e não podia. Agora ele sonha e pode, né? E ainda, eu acho que ainda o Minha Casa Minha Vida ainda não chegou onde pode chegar, porque a população ainda não entendeu muito bem o que é o programa Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, na concepção dele. Então eu acho que tem um espaço muito... A indústria entendeu? Entendeu, a indústria entendeu. Tanto entendeu que você pega várias empresas que atuavam só na Zona Sul ou só no mercado mais alto. Hoje, praticamente, você com o mercado do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem entre 25% e 30% do mercado atuando no Minha Casa Minha Vida. Antigamente... Mais para faixa de baixa renda. Faixa de baixa renda. Há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu diria que nem 5% do mercado do Rio de Janeiro era para média baixa renda. E hoje, você tem 25% a 30% dentro dessa faixa.